Bianca, boa noite. É, Pai do Senhor, Pai do Senhor, Thailson. A paz do Senhor Jesus, pastor Manuel. Deixa eu falar. Conta pra gente um pouco do teu testemunho, porque o tema do podcast foi das trevas para a luz. Começa aí, como foi do começo? O que tu fazia antes de conhecer Jesus? Tu chegou, qual foram as experiências que tu teve do outro lado, que te assustaram? O que foi que te levou a Jesus? Tá, eu vou começar da minha história desde pequeno. Nasci numa cidade chamada São José do Peixe, no estado do Piauí, né, no Nordeste. Nasci numa cidade chamada São José do Peixe, especificamente chamado Escondido, que fica às redondezas da minha cidade. Eu sou neto de uma ex-babalorixá da nação de Quetu. Hoje é o atual Benin, né? Que é um dos estados dentro da África. E ali eu fui crescendo, fui crescendo e vendo minha avó fazer muitas coisas horríveis com as vidas das pessoas, né? Exemplo, obra de bruxaria, né? Minha avó, ela falava a língua, né, mais especificamente na região ali de Benin. E quando ela cantava, ela conseguia cantar também na linguagem de a qual os babalorixás usam muito a cantar, né? Acerca das histórias dos orixás e tudo mais. Então, eu cresci primeiro vendo as trevas trabalhar, né? Cresci primeiro vendo as trevas trabalhar. De estar na casa da minha avó, no terreiro da minha avó, espírito chegando, o dono da casa mesmo era um orixá chamado Chapanã, né? Ele é conhecido no reino das trevas como Chapanã, mas dentro do candomblé ele é conhecido como Obaluaê, orixá da cura, né? Ele traz cura, né? Porque o Satanás ele cura, ele realmente ele tem poder para curar a enfermidade, né? Assim como ele traz enfermidade, ele também cura enfermidade. Então, ali eu cresci vendo o diabo trabalhar muito, né? Através da vida da minha avó. Minha avó fez muita maldade com as pessoas, né? Ela conseguia ver coisas que ninguém via, conseguia fazer coisas que, diante do olhar humano, era impossível, né? Se fazer. Então eu cresci ali vendo a maldade que minha avó fazia com os outros. É por isso que eu não gosto de contar meu testemunho em qualquer lugar. Ninguém vai ver o irmão Thaís contando seu testemunho em qualquer lugar. Por quê? Porque eu vim de um lugar onde eu vi as trevas trabalharem muito, né? E aí eu fui crescendo, vendo minha avó fazendo maldade com os outros. Para mim era normal. Para mim aquilo se tornou rotina, né? A gente costumava chamar ela de Yaya, né? Que dentro de sua tradução quer dizer bruxa velha. A gente, né? E os demais netos chamavam ela de Yaya, né? Então assim, fomos crescendo e ali todo mundo vendo minha avó fazer as coisas, as maldades. Até que fomos crescendo. Cheguei em Brasília em 2009. 2009. Eu, eu já cheguei ficando em ainda por um certo período de tempo, né? Depois eu se mudei para Ceilândia, morei um tempo ali na região ali da 19 da Norte, na Ceilândia, né? E ali eu comecei a ter várias influências, né? Dentro da arte da criminalidade, né? Por um certo período de tempo, a criminalidade tomou a minha vida, né? Ali na região da Ceilândia Norte. De lá eu vim para cá, vim morar ali na quadra 60 do Barragem 4. E ali, quando eu voltei para ali, aí sim que a criminalidade começou a influenciar ainda mais dentro da minha vida, dentro da minha história, né? Ali, com 12 anos, eu ia fazer uso de entorpecente, comecei a me drogar.
fazer maldade com os outros, né? Vi muitas pessoas que estavam ao meu lado também fazer maldade com os outros, entendeu? Então, assim, e assim eu comecei a virar influência também dentro da criminalidade, né? Tinha bairros em Águas Lindas que eu não podia andar, lugares que eu não podia pisar. Na Ceilândia também tinha lugares que eu não podia andar, entendeu? Então, assim, aí começou a história do Thailson, né? Tudo estava já encaminhando para minha libertação. Até que certo dia, quando eu tô em casa, aqui mesmo em Águas Lindas, eu recebo a notícia que meu irmão o carro dele foi metralhado ali na região da Ceilândia, na QN P21, no P-Norte, e Patamo metralhou o carro do meu irmão, né? O desejo de vingança crescia, mas uma coisa que eu nunca gostei de mexer foi com o policial, nunca gostei de assim, questão de me rebeliar foi contra a polícia, porque eu sabia que o azar era certo, né? E assim a minha história foi se passando, a morte do meu irmão chegou, minha mente ficou ainda mais virar, comecei mais a usar entorpecente, comecei a me entregar para criminalidade, dei meu sangue para criminalidade, entendeu? Ao ponto de chegar a fazer maldade com as pessoas. E assim, me vi aprisionado, né? Até que chegou uma época, eu estou encurtando o testemunho, né? Para ser bem rápido e objetivo. Até que chegou uma época que meu pai ele deu uma doença chamada trombose, que proveio da diabetes. Através da diabetes, meu pai deu essa doença. E quando meu pai deu trombose, ele ficou 3 meses internado lá dentro daquele hospital de base em Brasília. Minha vida de lado, tudo que eu fazia, tudo aquilo que as minhas responsabilidades em questão ao crime, fui, né, dar atenção pro meu pai. Até que um certo dia, quando eu estava chegando em casa, né, após meu pai ter se internado e meu pai amputou uma perna por causa da trombose aqui abaixo um pouco da batata esquerda, né, da panturrilha esquerda, ele amputou essa perna. E quando meu pai amputou, eu fiquei cuidando do meu pai em casa, né, juntamente com minha mãe, né. Minha irmã nessa época já não morava mais com a gente, tinha casado e tudo, então eu tava ali, né? Eu que tinha que dar o apoio aos meus pais. Então eu deixei minhas responsabilidades que eu tinha dentro da criminalidade de lado e fui cuidar do meu pai. E aí, naquela situação, um certo dia quando eu tava vindo para casa, né? Nesse dia eu tava frustrado porque eu tinha derrubado meu pai da cadeira de rodas, né? E meu pai daquele jeito bruto começou a me xingar e tudo quanto é nome. E aí eu comecei a me estressar também. Só que uma coisa que eu sempre fiz foi respeitar meu pai. E aí eu ouvi as vozes dentro da minha casa. Tinha alguns cristãos oramento, Jardim Bagem 2. E aí, quando eu cheguei, Voltou? Tô. voltei. Uhum. Eu fiquei meio sistema, eu vi as vozes, né? Porque dentro da criminalidade me ensinaram que não era pra mim ficar, a gente a não ficar muito no meio de rodinha. E assim, eu tomei um susto quando eu ouvi, eu falei, quem é que tá lá em casa, né? Até cheguei a pensar que era discussão, né? Não tinha levado arma nem nada, tava passeando com meu pai, né? E aí o que que acontece quando eu cheguei em casa? Quando eu entrei na porta,
Chegando na porta, na verdade, eu vi umas irmãs pregando para minha mãe. São de algumas irmãs, né? E aí, quando ela estava ouvindo a pregação de algumas irmãs, eu falei, ih, é crente. Já conhecendo o outro lado da espiritualidade, né? A parte do candomblé, de tudo que minha avó havia ensinado. Aí, quando eu entrei, já fiquei logo com vergonha. Já fiquei logo com vergonha, né? Eu falei só um boa noite, né? Sempre gostei de agir com respeito. Uma coisa que meus pais sempre me ensinaram foi a ter. Eu chegava, era boa noite, bom dia, boa que fosse só isso. Cheguei, dei uma boa noite, isso era por volta de 6 horas. 6 horas, já estava quase escurecendo, quase noite. E aí, entrei, dei boa noite, fui pro meu quarto. Quando cheguei pro meu quarto, eu escutei, né? Eu fiquei escutando, fiquei atento. Os irmãos estavam pregando para minha mãe, estavam pregando para o meu pai, né? E nisso eu fui ouvindo aquela pregação, eles diziam que Jesus dava uma nova história, um novo sentido à vida do homem. Eles começaram a dizer que Jesus podia mudar a história do meu pai, podia mudar a história da minha mãe, e eu lá dentro do quarto ouvindo, né? Eu sentado na cama, refletindo, né? Acerca do que eu vinha fazendo e dentro do que Jesus podia também proporcionar à minha vida, me dar uma nova vida. Então, eu guardei aquilo para mim. Antes deles pregarem para mim, eu guardei para mim que Jesus podia mudar a minha história. E aí, até que certa hora, quando eles já estavam quase terminando de pregar para minha mãe, o presbítero José Rosa, meu pai na fé, ele disse assim: chama aquele jovem que está lá dentro daquele quarto. Quando eu escutei aquilo, eu já falei, ixi. Irmãos estão todos baixos, meio envergonhado, né? Porque assim, uma coisa que eu entendi é que quando a luz chega às trevas, elas já se reprimem. Elas já começam a recuar. Então, o meu instinto foi de recuar. Nunca tive medo de nada quando eu estava no mundo, porque diziam que eu não podia mostrar medo, que eu tinha que ser bicho solto, né? Eu andava armado desde novo, traficava desde novo. E assim, quando me chamaram, eu temi. E hoje eu entendo aquele temor que eu tive naquela hora. Entendo aquele temor que eu senti dentro da minha alma, né? Era Deus dizendo que ele era mais forte do que eu, né? Ele era rei, eu simplesmente sou um ser humano. Presbítero Zé Rosa. Missionária Nelci, minha mãe na fé. Olhou para mim também, missionária Cláudia, minha pastora Ismailda. Olharam para mim e disseram, jovem, Jesus pode mudar. Jesus dá um novo sentido à tua. Comecei a ouvir aquelas palavras, né? As mesmas palavras que eles falaram para os meus pais. Jesus pode mudar. Jesus pode mudar a tua história e dar um novo rumo para a tua vida. E aí, no final, terminaram de pregar para mim. E aí a irmã Neuci me fez a pergunta-chave. Jovem, você aceita Jesus mudar a tua história? Quer aceitar Jesus hoje como teu único Senhor e Salvador? Quer que Jesus transforme a tua vida? Aceita Ele como Senhor e Salvador. Quando ela falou isso, eu abaixei a cabeça. Pensei. E aí, até que por fim eu abri a minha boca e disse, quero. Dentro da minha mente eu pensava assim, eu vou dar uma chance para esse Jesus mudar a minha história. Olha a ignorância do homem. Cristo me dando uma chance e eu dizendo que ia dar uma chance para Cristo. Então, assim, eu aceitei Jesus em outubro de 2016. Foi meu melhor presente de aniversário. Eu sempre digo,
porque em outubro é o meu aniversário, né? Dia 16 de outubro. Poucos dias antes, ali por volta do dia 10, dia 11, dia 12, eu aceitei Jesus. E até hoje eu digo que foi o meu presente de aniversário. Foi eu ter recebido Cristo na minha vida. Foi eu ter abrido a porta para Cristo entrar. Nós entendemos que ele não é invasor. Então a decisão naquele momento estava em minhas mãos. Dependendo do confessar ou não da minha boca, Cristo poderia entrar ou não. E eu continuaria no lamaçal do pecado, continuaria na vida errada. Teve dias que eu estava só esperando a morte, como já vi morte de amigos meus do meu lado. Balas entrando na cabeça de amigos, no corpo, perfurando. E eu simplesmente travado de droga no corpo, não conseguia reagir, só olhava e esperava a morte. Mas eu entendi que Deus tinha um projeto na minha vida. E quando Deus, ele liberta mesmo, né? De 2016 para cá, eu dou graças a Deus que teve dias. Se eu disser que não, eu tô mentindo, que eu já pensei em voltar atrás. Já pensei em recuar, só que quando eu olho para de onde Deus me tirou, isso é uma motivação, né? Porque eu sei o que Satanás fez me usando, eu sei como é ser um cavalo do diabo. Então, assim, eu dou muito glória a Deus, porque Cristo nunca deixou eu voltar atrás. Por mais que teve dias que a tempestade veio sem água, teve dias que eu procurei um refúgio, e o único refúgio e melhor foi os braços do Espírito Santo. Então teve dias que eu pensei em voltar atrás, mas quando eu lembro de onde Deus me tirou, desde pequeno, vendo o diabo trabalhar na vida dos meus, eu agradeço muito a Deus, porque até hoje Cristo não me deixou desistir, Me graças a tira uma Deus. dúvida. Me tira uma dúvida. Hum. Como foi o teu processo assim de no momento que tu falou que quer aceitar Jesus, tu começou já a ir para a igreja? O que que tu sentia já indo para a igreja? Se tu falou só por falar mesmo que queria aceitar Jesus para as irmãs sair da tua casa? Tu foi criando um grupo, sentiu alguma coisa quando alguém pregou, te chamou alguma atenção? O que foi que aconteceu depois que tu aceitou Jesus, a caminhada? Fui para a igreja? O que que aconteceu lá dentro? Quando eu aceitei Jesus, a missionária Neuci pegou na minha mão e orou por mim, né? E ali eu ouvi a primeira profecia, nem entendi. Deus falou assim: eu vou mudar a tua história, eu tenho um novo legado para a tua vida. És um levita da minha casa. Não comecei pregando. Hoje o ministério da palavra está aberto na minha vida, graças a Deus, mas não comecei pregando. Comecei louvando, entendeu? Eu louvava em uma magnitude que nem mesmo eu acreditava muitas das vezes, né? Através do louvor, Deus curava através da minha vida, através do louvor, Deus se manifestava na sua casa, tudo isso para sua honra e sua glória. E aí, ela me liberou aquela profecia através de Deus, que Deus mudaria minha história naquele dia, né? E aí, uma semana depois, não na mesma semana, uma semana depois eu comecei para a igreja. Quando eu comecei para a igreja, eu tinha eu costumava usar muita roupa da MCD, né? Eu usava muito short da MCD, aquele short feio, caveira para um lado, sangue para o outro, né? E aí eu comecei a ir para a casa de Deus e eu ficava com vergonha, porque todo mundo tava de calça, eu não gostava de calça. Raramente eu andava de calça. Quando eu andava de calça, é porque eu estava com algum flagrante e eu não gostava de andar na rua com bermuda nenhuma, para não dar muito na cara, né? Dentro do crime, de burro é o quê? A pessoa, você andar flagrante, faz uso de internet, tá indicando. Eu sou um mau elemento. Eu não gostava disso, entendeu? Eu não gostava de pressão de polícia, de pressão de ninguém. Então, quando eu saía de calça, era para não dar na cara, né? Quando eu queria disfarçar. A igreja uma semana depois. Segundo dia que eu fui para um culto, aí Deus usou a mesma missionária com aquele hino. Deixa eu te usar para curar, né? E aí eu comecei. Quando eu comecei para a igreja, na segunda semana, eu comecei a entender os mistérios de Deus.
comecei a ver profecia, comecei a ver Deus revelar, né? E eu, dentro da minha mente, caraca, os crentes também revelam. É porque eu vi o diabo revelar através da vida da minha avó, né? Os hereges, né, que são espíritos de crianças, eles... É espíritozinho fofoqueiro, é herê, viu? Dentro de um bando, dentro de, de quimbanda, seja qual for a linhagem dos povos originários da África, herê é um bichinho fofoqueiro, ele fala tudo mesmo. Então, quando eu vi, né, Deus revela através da vida de pessoas, eu fiquei, caraca, Deus também revela para os crentes, ó. E aí, Deus usou pessoas para falar em minha vida quase toda, e eu começava a chorar. Aí eu comecei. Com 3 semanas eu já estava orando. 2 semanas eu não orava. 3 semanas eu já comecei a orar. Começou-se então o processo de libertação. Amigos me chamavam, eu não ia, né? Amigos de dentro da criminalidade. Amigos não. Companheiros dentro da criminalidade me chamavam para fazer coisa errada, eu não ia. E aí ficava aquela perseguição, né? Meu apelido no mundo era Buiú. Buiú, vamos ali, Buiú, 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 Buiú. Era Buiú pra cá, Buiú pra lá. E eu sempre me esquivando, e Deus me dizendo, se separa que eu tenho algo pra tua vida. Começou a passar os meses. Comprei algumas blusas, não comecei usando roupa social. Comecei a comprar algumas blusas, era algo que eu não gostava também, era blusa social. E aí comecei para a igreja, comecei a congregar. Verdadeiramente, eu vi que Deus estava começando a me libertar. E é isso. E quando tu, tipo, o que foi que a primeira vez que tu sentiu o poder de Deus na igreja? O que foi que tu sentiu a primeira vez? Eu senti a primeira. Deve estar cortando já, deve estar cortando aí a transmissão. Tá cortando a transmissão. Alô? Tenta sair e voltar de novo para ver. Não, tá ouvindo? É, vamos ver se volta de novo. Opa, voltou. Tá ouvindo, né? É, tem muita página do teu telefone aberta? Tem muita janela aberta? Não é porque eu a internet Ah, tô automaticamente. ouvindo Tá ouvindo agora. aí? Continua lá. O que foi que tu sentiu que não deu para entender nada? Tô louvando. E aí eu senti um arrepio muito bom subindo pelo meu, né? Ele começava na região das costas e assim ia se alastrando em todos os sentidos do meu corpo, né? E eu comecei a sentir aquela presença e eu me perguntava, o que que é isso? 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 Até que certo dia, eu estava conversando com alguns jovens e eu perguntei, quando a gente sente um arrepio muito bom, o que que é isso? O que que isso significa? Eles diziam, essa é uma das testificações da presença de Deus, que você está sentindo a presença de Deus. E aí eu comecei a entender, né? E essa foi a minha primeira experiência, assim, em relação a sentir a presença de Deus. O sinal que ele usou comigo foi um arrepio muito bom. Uma sensação, um arrepio que trazia uma sensação muito boa, uma leveza no corpo, dentro do corpo. Essa foi a primeira testificação, né, da presença de Deus sendo manifestada na minha vida. Paz, é interessante. É, e tipo assim,
Tu, nesse mundo das trevas, tu já chegou a ver com teus próprios olhos algum demônio sem estar na pessoa como ele é mesmo no mundo espiritual? Sem ele estar transfigurado. Isso. Na forma dele mesmo no espírito. Já, Qual foi? já Como é que cheguei. ele é? Eu vi uma bruxa. Eu já vi uma bruxa. Pombagiras que já veio em terra. Pombogira é Cacurucaia. Dentro do reino das trevas ela é chamada de Cacurucaia, mensageira do diabo. E parecia muito com ela. Não sei ao certo se era ela, mas essa foi a primeira vez que eu vi. Mas assim, sem estar transfigurado. Essa foi a primeira e única que eu vi. Né? Ele vindo sem transfiguração. Mas transfigurado eu vi muitas vezes. Eu vi Preto Velho. Vi minha avó, o dono da cabeça dela, né? Um dos cabelos muito formoso. Se eu disser que não, eu tô mentindo. Ele vinha bem formoso. O cara era um índio grande, formoso, tinha uma cara rodo, e ele chegava com mais três. A porta da casa da minha avó simplesmente olhava pra gente e dizia: vou pra mata, né? Que ela fazia os trabalhos dela mais dentro da Mata Virgem, dentro das cachoeiras, né? Nas cachoeiras venerava-se Oxum, na Mata Virgem venerava-se Oxóssi, né? Ogum, Obaluaê, Oxumaré, Nanã, a mais velha das orixás, Oxalá, né? Que é o pai de todos os orixás, né? Oxóssi, e assim Xangô, né? E assim tudo. Minha avó levava para dentro da Mata Virgem para venerar essas entidades. E eu via ele mais três. Ele ficava na frente da minha avó, um à direita, outro à esquerda e o outro atrás da minha avó. Tu, tu já chegou a perguntar assim alguma vez pra tua avó se ela já saiu uma vez do corpo? Tipo, viagem astral. Não, assim, perguntar, não. Perguntar, não. Mas minha avó dizia que ela ia a lugares que a gente nunca poderia ir, né? Ela contava muitas histórias pra gente quando era pequena. Ela dizia que ia a muitos lugares que ela não poderia ir. Mas dizer que, um dia eu perguntei, ela disse, meu filho já saiu do corpo. Não, ela só dizia que ela podia ir em lugares que ninguém poderia ir. Tipo assim, uma vez quando ela tava com o espírito lá da cabeça dela, o espírito já chegou a falar alguma coisa pra ti, dizendo que tu ia ser alguma coisa na magia, que tu tinha chamado pra alguma coisa? Já, uma vez ele falou que eu era dele, o fôlego da minha vida pertencia a ele, né? Tanto é que ele pediu a quarta geração após a minha avó. Quando eu falo de vó, eu falo de bisavó, não vó, pai da minha mãe da minha mãe, mas falo bisavó. Ela era muito tempo. E aí, ela, o diabo pediu a quarta geração, né? E o espírito que pediu a quarta geração foi o Exu Caveira. O Exu Caveira, orixá não fala. Dentro do candomblé, orixá não fala. Mas os guias Exus falam sim. Eles vêm falando. E aí ele falava, né? Que era o dono da minha vida, que eu era dele, mas graças a Deus não sou dele, não. Jesus chegou primeiro, quebrou todo o mal, despedaçou os grilhões, arrancou as correntes e hoje estou aqui. Entendi. E tipo assim, nessa tua trajetória, tu já teve alguma visão espiritual depois que tu aceitou Jesus? Chegou a ver anjo, chegou a ver demônio depois? E
Zé Pilintra. E posso desconfiar que é um Exu, né? Que dentro da onda ele tem, dentro da espiritualidade ele tem. Eles estavam olhando para mim. Eu saía de uma casa, era a casa de um amigo meu, e eles ficavam dentro de visões espirituais, parte do mal. A pouca coisa, quando minha visão mais para o mundo espiritual se fechou. Ela se fechou um pouco. Nossa, eu já cheguei a contemplar também em visão. Já cheguei a contemplar. Só que essa faz parte da maior experiência que eu tive na minha vida. A pergunta não foi essa, né? Talvez surja a pergunta assim, eu falo como é que foi essa visão. Mas tive visões sim, depois que eu aceitei Jesus, depois que eu comecei a minha trajetória na fé. E qual foi o primeiro demônio que tu chegou a expulsar? E se esse demônio falou alguma coisa contra ti? O primeiro demônio que eu expulsei foi um demônio chamado Caboclo Cobra Coral. Aqui em Brasília? Eu cheguei aqui, em Águas Lindas. Eu cheguei na casa de uma dormia na casa da irmã dela na época, porque eu estava morando em outro lugar, era longe da igreja. E a irmã dela na época me hospedava na casa dela. Eu passei na casa dela por esporte, sabe? E ela foi no portão e ela abriu, né? Quando ela levou até a porta da casa dela, quando eu entrei lá, o demônio estava rastejando no chão igual cobra. Esse do outro lado, de já saber qual demônio está no corpo de uma pessoa, né? Então, isso também ajuda a gente a ver quando é demônio e quando não é. Eu já vi muitas pessoas desesperadas na hora de expulsar demônio. Então, assim, com aquela falta de discernimento, né? Tem discernimento. E então, quando eu olho para a pessoa, eu já sei quando é que é e aquele demônio rasteja. E eu via que era o cobra coral, né? Cobra coral. Tava dentro daquela jovem, era uma menina, uma jovem. Rastejava no chão, fazia barulho de cobra. Ele começava a gritar: Você não é daqui. Sai daqui. Quem te chamou? Eu te odeio. Nós estamos em guerra. Falavam pra mim: Nós estamos em guerra. Falei: Também não gosto de você, não. Em guerra, sim, enquanto eu viver, eu dou meu sangue pelo evangelho, né? E aí comecei a ter a mão sobre a cabeça dele. Expulsei toda a legião satânica, todas as falanges que estavam com ele, que carregava com ele. Foi a minha primeira vez expulsando demônio, foi essa. Rapaz, é incrível, né? Eu fico pensando assim, quantas experiências o crente tem, né? Em questão que Deus busca para tira das trevas e traz para a luz. Perguntar outra coisa, tipo assim, em questão assim, das experiências assim que tu já viu acontecer na tua vida, através de ti, o que foi que mudou na tua família? Quando eu falo família, irmão, pai, mãe, Deus alcançou alguém da tua família através de ti ou depois que tu aceitou Jesus, aconteceu alguma coisa diferente na tua casa? Quando eu aceitei Jesus, eu vi muita coisa mudar na minha casa. Eu vi muita coisa. Eu vi. Eu vi ela dar uma melhor. Um caso assim muito difícil, era muito distante. Até hoje, eu não consegui alcançar ninguém da minha casa. É, mas assim, minha família se uniu, uma família é, que vivia em conflito, um contra o outro, um brigando contra o outro. Ai, corta, A responsabilidade estava em mim e eu sentia isso. Entendeu? A união
foi uma melhora muito significativa depois que eu aceitei Cristo. E tu já chegou, tipo assim, pregar qual o lugar mais longe que tu já pregou, assim, que tu já foi? Os lugares mais longe que eu já preguei, É, depois que conseguiu já o peguei convite, na minha terra, foi lá no pra... Piauí. No Piauí. Ah, então, você, depois que tu aceitou Jesus, tu foi no Piauí. Foi sim. Porque assim, eu tinha um costume. Agora que eu parei, a última vez que eu fui foi em 2020. Eu tinha um costume de todo ano viajar. Todo ano eu viajava pro Piauí. E aí tinha muitos amigos meus, né? Cresceram comigo e tal. Hoje alguns se converteram, graças a Deus por isso. E eu pregava para eles. O que eu sabia, o que eu já havia aprendido, eu começava a pregar para eles. Dentro da minha pouca sabiedade, dentro do Evangelho das Escrituras, eu já ensinava para eles. Eu queria que tu deixasse uma palavra e fizesse uma oração no final. Uma palavra aí direcionada a arrependimento. É, uma palavra de... Isaías capítulo 1, versículo 9 diz assim: Se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhante. Isaías para o povo de Judá, ele vai agora falar acerca dos remanescentes, daqueles que se arrependeram, que saíram do caminho da idolatria. Israel, na época, estava andando em uma idolatria terrível. Deus abominava quando olhava para Israel. Ele vai começar a falar acerca do arrependimento, pregar o arrependimento. Ele vai dizer: olha, alguns de nós se arrependeram e Deus deixou alguns remanescentes, porque se ele não tivesse deixado, todos nós estaríamos como Sodoma e semelhantes. Conhecemos bem a história daquelas duas cidades. Coisas que aborreciam o Senhor. Isaías vai dizendo: o Senhor deixou alguns remanescentes. Alguns de nós estamos aqui. Né? Aquelas duas cidades, conhecemos a história, que foram destruídas por causa do seu pecado. Como pecador, aquele que não se arrepende, ele é destruído. Ele destrói a sua vida, destrói todos os planos de Deus para a vida dele por causa da dureza do seu coração. Então, dizer, no meio de uma geração onde muitos não querem se arrepender, um cerco e uma bondade de Bênção de Deus. E para nós finalizar, você ouvinte que ainda não se inscreveu no nosso canal, que você se inscreva no nosso canal. Nós vamos trazendo mais pessoas, entendeu? O obreiro Taílson é só mais um que Deus escolheu para estar aqui. Vai ter outras pessoas também, entendeu? Outras entrevistas também. Isso só foi um pouquinho do testemunho dele, não foi o testemunho completo, entendeu? Só foi alguns trechos da convenção dele, entendeu? Hoje o Taílson é obreiro, né? Isso, Taílson, da qual igreja você congrega? cristã Deus conosco, pastoreado pelo pastor Rafael e pastora Ana. Isso, Águas Lindas, não é isso? Águas Lindas de Goiás. Isso. Então, eu gostaria que o obreiro Taílson terminasse fazendo uma oração, entendeu? Apresentando a nossa vida, a nossa casa, pedindo a Deus para colocar anjos para trazer livramento de doença, livramento de acidente, enfermidade. Amém? Pode orar. Deus e eterno Pai, Pai de nosso Deus, venho eu te agradecer ao Espírito Santo da verdade, pela oportunidade de fala que o Senhor me concedeu, meu Pai, nesse podcast. Pai, o Senhor direcionaste o teu filho a me convidar, meu Pai, para essa noite estar, meu Pai, contando um pouco da minha história, do meu testemunho e das maravilhas que tu fizeste acerca da minha vida. Pai, eu te agradeço por tudo. Deus, tu sabes que eu não gosto do meu testemunho, sabes que eu não gosto de falar, mas, Pai, para a tua honra e para a tua glória, eu falo sim, meu Deus, porque pessoas hoje ainda estão, meu Pai, vivendo a situação que eu vivi alguns anos atrás. Deus, liberte ela, transforme elas. Se porventura esse testemunho chegar a algumas dessas pessoas, Deus, muda a história delas, assim como tu mudaste as minhas, Senhor. Deus, através dessa mudança, cura vidas, liberta pessoas, transforma, meu Pai.
Coloca milícias de anjos, meu Pai, para guardar, meu Pai, do dia mal, para guardarem das investidas e dos pratos de Satanás. Deus, toma cada um, meu Pai, que ouviu esse testemunho, que aqueles que ainda hão de ouvir, direciona, meu Pai, para que o limite, meu Pai, que ele vai chegar, aonde se através do teu Espírito, as pessoas a se libertarem através de uma escolha, a escolha de te aceitar, como o único Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa cada um, meu Pai, daqueles que se fizeram presente e daqueles que ainda hão de ouvir esse testemunho. Eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito. Glória a Deus. Obrigado, Breno Thaís, que Deus te abençoe, te guarde e que o Senhor abençoe a tua mãe, teus irmãos, a tua família toda, em nome de Jesus, que nós profetizamos que o Senhor dá ordem aos anjos dele nesta noite a favor da tua família, dando livramento e quebrando todo o coração de pedra, e que em pouco tempo, a tua família, a tua mãe, o teu pai, esteja debaixo da presença de Deus, servindo ele com toda a força e amor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Agradeço também pela minha oportunidade de fala. Deus abençoe sua vida. Obrigado pelo convite. Espero que se um dia eu volte, possa contar ainda mais, né, das nossas experiências. Que Deus em Cristo venha abençoar sua vida, seu ministério e prosperar esse canal. Que vidas venham ser alcançadas através dele, em nome Amém. de Em nome de Jesus. Jesus. Obrigado. Deus abençoe. Queridos, que o Senhor te abençoe. Não se esqueça de se inscrever nesse canal. É um canal de bênção. É um canal a qual nós estamos trazendo pessoas para dar testemunhos, relatos, experiências no mundo espiritual, para a glória de Jesus e para a edificação da igreja. Você que escuta testemunho, você que vê testemunho, você vai ver testemunhos aqui de pessoas que outrora, como o obreiro Thailson, hoje um pregador da palavra de Deus, alguém que é usado na profecia, alguém que é usado muito na palavra, estava dando um trecho do seu testemunho, porque não é o seu testemunho completo, é apenas um trecho do seu testemunho, que Deus tirou ele das trevas para a luz. Deus também pode mudar a tua vida. Deus também pode mudar a tua situação. Entenda, se Deus fez os céus e a terra, tu acha que o teu problema diante de Deus é grande? Se Deus fez o céu, fez a terra, fez o mar, fez o oceano, fez o sol, criou a lua, o teu problema diante de Deus é nada. Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Em nome de Jesus, nós estaremos aqui com mais um podcast, se assim Deus permitir. Que o Senhor te guarde e te abençoe em nome de Jesus. Fique todos na paz. Uma boa noite.